Dois salários mínimos com apenas um único vídeo. Você já viu a primeira parte desse vídeo aqui, onde eu te mostrei qual foi a estratégia utilizada, né? E aí eu perguntei se a galera queria ver e queria que eu trouxesse o gestor de tráfego, né? Que é o Breno, ele que faz a mágica ali no tráfego para as pessoas conseguirem comprar através desse único vídeo, tá? E ele vai explicar para você todo o passo a passo de como funciona para você fazer mais de 2 salários mínimos utilizando apenas um único vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, né, eu vou deixar fixado aqui na descrição, tá? Mas se você já viu, veja esse aqui agora que ele tá muito interessante, tá muito bacana para você entender como que funciona a parte do tráfego pago, tá? Do Facebook Ads, para conseguir ter os resultados que eu mostrei no primeiro vídeo, fechou? Tamo junto, eu não vou nem puxar nada aqui, nem uma vinheta, você já vai ver o Breno entrando aí para passar o conteúdo para vocês. É nóis. Fala pessoal, então como prometido aí, vamos falar hoje sobre o tráfego pago internamente do lançamento Speed. Mas antes, eu vou me apresentar aí. Meu nome é Breno, eu sou gestor de tráfego, né? Comando a questão de tráfego aqui na Academy e também no Affiliates. Então eu faço toda essa gestão dos anúncios nessas duas estruturas e estou conduzindo aí o lançamento Speed. E eu vou apresentar para vocês hoje aqui como que a gente tem feito, como que a gente tem estruturado essa campanha do Speed, para você também implementar aí e lucrar bastante, ter um bom retorno, assim como a gente tem tido, e como é que você pode maximizar esses resultados, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente já vai dar início ao conteúdo para ser o mais direto possível e para não tomar muito seu tempo, né? Direto ao ponto, sem enrolação. Eu tô olhando para cá porque é a minha segunda tela. Basicamente, o que eu tenho segmentado aqui, eu tenho selecionado duas campanhas, tá? As nossas campanhas que a gente utilizou dia 27 e dia 28, então são as campanhas que a gente rodou nesse período, tá? Que o Darlan rodou nesse período do dia 27 ao dia 28, que ele mostrou para vocês, e as campanhas que estão rodando hoje, tá? Então as campanhas que estão rodando hoje estão aqui também. Então basicamente eu vou apresentar para vocês o que a gente fez nesse período e o que a gente tem feito agora, o que tem diferenciado, o que tem mudado mais mastigadinho para você, tá? Então, o que acontece, né? O que a gente fez aqui no dia 27 e no dia 28 em relação à campanha, em relação a público e em relação a anúncios. Gosto sempre de manter essa nomenclatura aqui, ó. Speed, tá? Affiliates, né? Affiliates é o produto que a gente está rodando. Speed é o que a gente está fazendo, é o que a gente está rodando aqui. Se fosse o perpétuo, a gente colocaria aqui o perpétuo. TL é a captação de leads, né? A gente está captando leads para o lançamento. Essa aqui foi a data que a campanha começou a rodar, tá? Isso aqui, por que eu coloquei 200 e tracinho 50? Porque todo dia, às 9 horas da manhã, eu só mudo o link da página de obrigado. Eu não paro essa campanha e ativo outra. Então eu coloco aqui o valor gasto até às 9 da manhã. Então esse aqui era o valor gasto até às 9 da manhã do dia e a quantidade de leads. Então, se eu quero saber quantos leads eu captei para aquele lançamento Speed, quanto foi gasto naquele lançamento Speed, eu pego o dia anterior e mais esse valor aqui e somo. Então, amanhã, 9 horas da manhã, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou colocar o valor gasto, vamos supor que é 429,14 e a gente captou aí 204 leads. 9 horas da manhã eu faço aqui para no outro dia eu ter essa métrica e não ficar perdido e eu saber exatamente o que acontece em cada lançamento, tá? Mas vamos lá, direto ao ponto aqui, nomenclatura eu gosto de seguir dessa forma. Como é que a gente fez no dia 27 e no dia 28, tá? No dia 27 e no dia 28 a gente tem duas campanhas aqui. Essa aqui começou no dia 23. Então essa aqui a gente começou com a campanha CBO, a gente começou com um orçamento aí de, eu coloco dessa forma aqui, 250/35. Então quer dizer que essa campanha aqui estava com um orçamento de R$350 e eu reduzi para 250. Possivelmente aumento de custo por lead, tá? Então a nossa campanha, a gente focou em ter uma campanha CBO no início para validar a estrutura, né, para deixar ela distribuída entre os públicos, para depois a gente fazer um ABO, sabendo o que dá resultado e o que não dá. E aí, em relação a públicos, o que a gente fez aqui, tá? Eu segmentei 3 públicos aqui, se vocês verem. Um público aberto, na faixa de idade do público que a gente tem. Um público de interesse em afiliado, né? Interesses de afiliado. E um de interesses mais do mercado, que é interesse em marketing. Então, quem tem interesse em marketing, né? Possivelmente pode ter interesse no nosso produto. Então, nesse início aqui, a nossa campanha era de cadastro. Nosso evento era uma conversão personalizada de lead, Speed. Ela é por evento e pela URL, tá? Como assim evento? Eu coloco track custom nas páginas. Então, se vocês verem aqui, o track custom é esse aqui, tá vendo que tá PCSP2303 é página de captura, tracinho speed, essa aqui era para ser referente a março, tá? E aí, o que muda, né? Na página de obrigado tá PO. Então, todos esses eventos personalizados eu utilizo
com o evento, eu coloco o evento específico. Aqui a data que a gente foi começar, a segmentação que a gente vai ter, né? Brasil pode ser para fora também, tá? Se você estiver utilizando. A idade, a faixa de idade do seu público, aqui a segmentação, tá? Como eu falei para vocês, afiliados, tudo mais. Um ponto muito importante aqui, que nessa primeira campanha eu não tinha feito, tá? Nessa primeira campanha, eu não fiz a exclusão do público da página e tudo mais, e depois eu até desativei ela justamente por isso, que eu fiz essa alteração depois, se ela perdeu o resultado, então eu tirei e continuou com o resultado ruim. Mas é sempre importante você fazer exclusão das pessoas que chegaram na página de captura e das pessoas que chegaram na página de obrigado. Por quê? Para não acontecer da mesma pessoa estar em 2 grupos, em 3 grupos, em 4 grupos, e isso, ela disparar, ela falar isso lá no grupo, isso ser prejudicial, isso te prejudicar o desempenho do grupo, tá? Então faça essa exclusão. Vocês vão ver que nas minhas campanhas de venda aqui eu excluo até quem viu 75% dos anúncios, tá? Então faça essa exclusão aí de quem chegou na página de captura, na página de obrigado, faça segmentação de interesse. E nessas campanhas aqui eu optei por fazer aqui mais direcionado só para os stores e para o feed. Por quê? Porque os nossos anúncios estão basicamente para stores, feed e reels, tá? Então eu foquei nesses 2 posicionamentos porque a gente já tinha essa estrutura, os anúncios estavam direcionados, então eu comecei com isso aí. E aí, um ponto importante para a gente analisar, né, que o Darlan fala que um criativo ele pode trazer muito resultado, é que nesses R$ 429 gastos, nesses 204 leads captados, somente um criativo captou. Se a gente vê aqui, ó, todos com o mesmo nome, tá vendo? Só um criativo que captou lead, os outros não captaram, não captou o mesmo lead. E aí, então, você vê que realmente um criativo pode te gerar aquele faturamento, independente se você tem muitos ou não, mas sempre tenha mais criativos para o Facebook entender ali qual te gera mais resultado e fazer esse direcionamento. Então, essa é a estrutura que a gente utilizou no dia 27, no dia 28, campanha de cadastro, públicos direcionados, sem inventar muito público, ficar com ideia mirabolante, né? Começa mais direcionado, tenha lucro ali, depois você começa a lateralizar, tá? Então, todas as segmentações que eu te passei, campanha no começo, tá? Foi campanha de cadastro, evento de conversão personalizada, aqui é uma campanha ABO já, que a gente tinha dado muito certo com a campanha CBO, então eu fiz uma campanha ABO. E o que mudou para hoje, que a gente está rodando aqui hoje, tá? Hoje, o que muda? A gente está com um orçamento aqui um pouco baixo, tá? De R$250 por dia nessas campanhas. E antes, né, essas campanhas eram 2 para o mesmo grupo, a gente chegou a rodar 2 para o mesmo grupo, e hoje a gente está fazendo diferente. Cada campanha vai para um grupo específico, que é o grupo 32, aqui o grupo 31. Essas campanhas estão com orçamento menor, estão só R$250 diariamente, porque a gente vai captar hoje sábado, domingo para lançar segunda. Quando a gente for fazer o lançamento de segunda para terça, esse orçamento vai ter que ser maior, vai ter que ser R$500, R$600 por campanha, ou duplica, né? Porque a gente precisa popular mais o grupo para fazer o lançamento e esse orçamento não vai ser suficiente. Então hoje a gente basicamente roda uma campanha de venda, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Mesma estrutura, CBOs, mesmos públicos, só mudou que o objetivo da campanha agora que a gente está focando é venda. E nesses aqui eu tinha feito um teste de público e eu achei alguns públicos que dão um custo por lead barato, então eu inseriria eles aqui. Mas valida primeiro os públicos para depois você inserir aqui, tá? E aqui eu fiz um posicionamento mais automático, tá? Eu deixei a ferramenta, escolhi onde ela quer distribuir e a gente analisa aí depois a gente fez e deu muito certo por enquanto, que vai continuar dando certo, né? Eu tinha testado alguns públicos e eu achei esses outros 2 aqui que trouxe bom resultado pra gente e eles estão nas campanhas porque eles deram bom. Mas hoje o que a gente roda, o que mudou é basicamente que hoje o objetivo de campanha é venda. E por que é venda, né? Se a gente pensa no lançamento Speed, que aqui não tem venda porque a gente não lançou, né? Tá captando hoje, sábado, dia 8, e a gente vai lançar segunda, dia 10. Por que a gente coloca venda, né? Porque o período entre a pessoa cadastrar e a venda é muito curto, é 1, 2 dias. E isso ajuda, né? Contribui para o Facebook pegar a inteligência. A gente pode utilizar dessa forma. O período não é muito grande entre a pessoa cadastrar e comprar, como no lançamento meteórico, no lançamento interno, no lançamento desafio. Nesses lançamentos, a captação é de 14, 20 dias. Então, o tempo entre a pessoa cadastrar e comprar é muito grande. Então, acaba que isso pode te prejudicar. Mas como no Speed entrou hoje, comprou amanhã, isso pode favorecer a questão da otimização do evento de compra, a questão da otimização e tudo mais. Então, a gente foca em fazer ele dessa forma, tá? E aí você pode iniciar testando. A gente, para passar para a campanha de cadastro, para a campanha de venda, a gente testou. A gente testou um grupo com a campanha de cadastro, um grupo com a campanha de venda, a gente viu o que deu mais resultado no mesmo dia e prosseguiu dessa forma, tá? Então,
Basicamente as mesmas coisas, sempre vai validando o público e inserindo. Anúncios, sempre foque em criar mais variações de anúncios de acordo com seus melhores. Então, aqueles outros anúncios não me servem de referência. Por quê? Porque eles não geraram leads. Então, a gente pegou o anúncio referência, que era esse aqui, e ainda continua sendo referência, e criou novas variações dele para serem utilizadas, tá? Um ponto importantíssimo. Quando você for fazer anúncio, que você vai utilizar ele no feed, tá? Ele é modelo Stories. Você vai utilizar ele para feed, lembra sempre de entrar aqui, ó. Você vai vir aqui, vai aparecer esses posicionamentos. Você vai vir aqui, ó, editar grupo, cortar, vai colocar o tamanho, e aí você vai rodar o vídeo, e aí você vai ajustar aqui, ó, para ficar a legenda no lugar certo. Senão fica tudo torcido, tá? Basicamente essa é o conteúdo. A gente te passou aqui a estrutura fiel que a gente está seguindo para o Speed, a estrutura de tráfego, e agora é implementar e colocar para rodar. Vídeo simples, direto ao ponto, matando tudo para não ter dúvida. Qualquer dúvida, caso ainda tenha, pode deixar nos comentários aí que a gente vai ter o maior prazer em responder. E aí, curtiu o conteúdo do Breno? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, que eu traga pessoas que têm um conhecimento maior que o meu em uma área específica, deixa aqui no comentário que eu vou começar a trazer gestores de tráfego, quem entende muito de estratégias orgânicas e de outras estratégias, né? Eu trabalho no digital, a gente tem uma empresa, a gente tem uma Affiliates Pro, mas a gente precisa de um time qualificado, de pessoas boas, igual o Breno, que tem um conhecimento muito mais aprofundado, por exemplo, no tráfego pago, que vai conseguir passar um conteúdo para vocês de valor, fechou? E para finalizar o vídeo, né? Se vocês já sabem, a gente tem uma Affiliates Pro, igual eu falei, que te entrega mais de 20 produtos validados, criativos, páginas de vendas, scripts de atendimento, estratégias, grupo de suporte, aulas ao vivo, tudo que você precisa para ser um afiliado profissional e fazer grana de verdade na internet, beleza? Se você quiser conhecer mais, também vai estar fixado aqui na descrição. O valor super acessível, vai caber no seu bolso e não vai pesar, e você vai conseguir, de fato, ter um programa sério para conseguir ganhar dinheiro na internet, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.